Oi, viajantes da vida! Você já se sentiu de vez em quando com aquela vontade de estrangular uma das criaturinhas que está em volta aí, que te magoou, te ofendeu? Pois é, a gente aprendeu com Jesus que perdoar é melhor do que isso, né? Na nossa próxima viagem, nós vamos ver Emmanuel ressignificando uma passagem do Evangelho para nos ensinar não só a perdoar, mas principalmente a desatar e deixar ir. Então, enquanto roda a vinheta, você já aproveita para se inscrever no canal, acione o sininho aí para receber as notificações, deixa um like agora. Se você não gostar no final, pode mudar para dislike. E gostando ou não gostando, comenta aí para a gente saber como é que o nosso trabalho está chegando até você, né? Desde já, obrigado e boa viagem! Queridos irmãos, queridas irmãs do Centro Espírita Paulo de Tarso, vamos com Jesus nesse novo momento de estudos. Não é muito fácil, realmente, nesse mundo que nós estamos vivendo, nesses tempos em que nós estamos vivendo, não está fácil, né, gente? Conviver. Viver, se a gente ficar isolado, se a gente tiver aquele ainda ranço do período da pandemia, que cada um tinha que ficar no seu canto, as pessoas não podiam nem ter contato físico, muita gente achou aí um jeito de continuar levando a vida, não é? Mas isso não é construtivo. Isso não faz o mundo crescer, ao contrário. O que nós percebemos é que nesse período de afastamento, necessário para manter a saúde do corpo, muita gente perturbou a saúde da mente. Ficou menos interativo, ficou menos sociável, menos tolerante. Gente, como está faltando paciência nesse povo. Alguém fala uma coisinha assim, o outro já parte esbravejando, reclamando, gritando, ofendendo. E nós também, né? Não vamos dizer que nós também somos aqueles santinhos maravilhosos, que estamos sempre em paz, de vez em quando, seja na vida real, seja na vida virtual. Gente, de vez em quando a gente fica, pelas tampas, não é verdade? Dá aquela sensação assim, mas por que essa criatura falou isso? Por que esse outro fez desse jeito? E aí continuamos vivendo aquela mesma situação dos momentos em que Jesus esteve conosco materialmente. De muita agressividade. Como eu disse, agressividade no mundo material, agressividade no mundo virtual. No mundo material, para nós nos pouparmos de alguns agressores, porque às vezes os agressores estão dentro dos nossos lares, né? A gente tem que ter um cuidado com isso, mas só esse tema já daria seminários e seminários para nós discutirmos aqui o que o Espiritismo pode oferecer para a paz dentro dos lares, para a harmonia na convivência dentro das famílias, mas isso aí fica para depois. Não é a nossa conversa agora e nem é o momento de nós, com o Emmanuel, aqui no Palavras de Vida Eterna, fazemos uma reflexão sobre o perdão. Mas perdão, a gente está vivendo o momento da mágoa, o momento da raiva, o momento do desentendimento. Por isso mesmo que o perdão se faz mais necessário. Por isso mesmo que considerar aquelas recomendações de Jesus lá, do amar os inimigos, do entender como é que eles são, é muito, muito importante para nós hoje. Nas duas fases da nossa vida, né? Nas duas faces, na vida real e na vida virtual. Porque de vez em quando a gente diz, não, na vida virtual a gente pode se soltar, a gente pode ser quem a gente é. Pode não. Pode fazer maldade lá não, que nem não pode fazer na vida material. Ora essa. Quando nós vemos, de vez em quando, aquelas campanhas, eu nunca bloqueio ninguém, eu não bloqueio ninguém. Peraí. Vamos pensar como espírita, se você está passando por um processo obsessivo. E aí vai lá num atendimento fraterno, se identifica que realmente tem um, outro, ou mais, ou vários espíritos, sufocando você com pensamentos, te enfiando um monte de pensamentos na cabeça para você fazer bobagem, para a gente poder fazer coisa errada. O que o atendente e o que a doutrina sugere para nós quando tem essa enxurrada de pensamentos negativos chegando até a nossa mente? Que a gente acolha? Que a gente diz assim, deixa todos esses pensamentos entrarem e depois eu trabalho com eles? Ou nos sugere assim, muda de sintonia, não acolhe esses pensamentos não. Quando vier um pensamento ruim, procura no Evangelho segundo o Espiritismo, procura numa página, tá aqui o livro do Emmanuel, páginas curtinhas para pensamentos muito longos.
Não é isso que orientam para nós? Fazendo um paralelo da sua mente ou até da nossa casa. Vamos ver outro exemplo, antes de eu chegar no ponto que eu quero. Fazendo um paralelo da nossa casa material, não é? Imagina que a gente mora num bairro, que ainda tem aqueles muros baixinhos, que ainda tem aqueles portões de gradinha que você vê lá dentro, vê o quintal, e de repente entra uma criatura na sua casa, na minha casa, e começa a xingar palavrão, e começa a ser agressivo com você, com seus filhos, com as suas pessoas queridas dentro de casa. Você vai ficar assim, não tem problema, eu não posso expulsar esse irmão daqui de casa porque é falta de caridade. A gente faz isso. Ou a gente no começo assim, olha, ou você para com isso ou se retira. Não é a primeira coisa que a gente fala? Respeito ao nosso lar, respeito ao nosso ambiente doméstico. Se a pessoa insiste, se ela está muito desequilibrada, ou a gente chama uma ambulância para conduzir aquela pessoa para uma clínica psiquiátrica, ou chama a polícia para conduzir aquele agressor, aquele invasor para fora do nosso lar. Pois é, tanto a mente, que nós temos que fechar para a ação dos espíritos obsessores que ficam lá, borrifando pensamentos negativos sobre nós. Quanto à nossa casa, que foi invadida lá por um descompensado, uma descompensada, que entra xingando palavrão e agredindo, a gente também pede para retirar ou chama a polícia. Nas redes sociais, que são a sua casa virtual, a gente tem que ter esse mesmo cuidado. Não permitir que a nossa casa virtual seja invadida por maus pensamentos e não lançar maus pensamentos na casa virtual dos outros. Viu lá no perfil do seu amiguinho, da sua amiguinha, que ela está postando coisas que não te agradam? Comenta nada. Não comenta nada. E se o seu amiguinho, se a sua amiguinha, se seu conhecido, aquela criatura que te adicionou porque viu você um dia no lugar e achou interessante o seu papo e agora está falando um monte de bobagem, vem no seu perfil, você começa apagando as postagens desse inconveniente, que é mais ou menos com o obsessor a gente ficar bloqueando, né? Ficar impedindo que o pensamento negativo chegue. Mas se a pessoa for muito insistente, for muito agressiva, for muito inconveniente, a gente, bloqueia. Então, bloque, apesar de parecer um ato de falta de educação, é um ato de preservação da nossa saúde mental na convivência nas redes sociais. Quando nós aprendermos a fazer isso, quando nós aprendermos a regular nós mesmos, a regular as nossas relações nas redes sociais, não vai precisar de governo nenhum, não vai precisar de lei nenhuma regulando. Mas até lá, como disseram os espíritos para Allan Kardec, numa sociedade depravada como a nossa, são necessárias leis mais rigorosas? Talvez nesse ambiente aí que está tão confuso, que está se passando um esgoto dos sentimentos e do pensamento humano, seja necessário uma regulação externa até que nós não consigamos fazer, até que nós consigamos, melhor dizendo, até que nós façamos a nossa regulação interna. E não precisa brigar com o outro. Viu? Não gostou? Vai para adiante. Vai ver outro post, vai ver outra figurinha, vai ver outro meme. Não comenta. Não fica aborrecido com o que o outro disse. E se está te agredindo, te ofendendo, te caluniando, aí a gente tem que pensar o seguinte, o que não é legal, o que não está de acordo com a lei no mundo material, também não deve estar de acordo com a lei no mundo virtual. Feito esse preâmbulo, vem a questão do perdão. Vem a questão do amar os vossos inimigos, que Jesus recomenda. Ele fala, inclusive lá no Novo Testamento, que são bem-aventurados aqueles que foram perseguidos e caluniados por amor da verdade. Pois é, mas não quer dizer que a gente tem que ficar aí fazendo o papel de masoquista. Então me persegue, então me calunia para ver se eu fico aqui bem-aventurado. Não é isso não. Se acontecer, suporte. Se acontecer, dê a volta por cima. Mas não seja agressivo, porque aí depois vem. Quando o mestre está falando a respeito do amar os inimigos, ele diz assim, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos perseguem e caluniam. De novo, voltou lá para o Sermão do Monte, o fazer o bem a quem persegue e calunia. E aí ele ainda recomenda mais adiante, dar a outra face. Ele recomenda mais adiante que nós aprendamos, entendamos o agressor como um doente. Como ele tratava muitos dos seus agressores, como irmãos doentes. E a gente vai ver o seguinte, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente coloca a capinha aqui só por um tempo, Kardec também vai dedicar um capítulo inteiro, capítulo 12, aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, é o amar os inimigos. E aí vem aquela nossa sensação assim, mas como? Jesus também não devia estar muito batendo bem da bola quando disse isso. Alguns falam até assim, desse tom jocoso. Por quê?
Porque não é o mesmo sentimento, né? Quando você encontra uma pessoa querida, quando você encontra um irmão querido, um amigo de muitos anos, né? Quando você abraça seu filho, a sua filha, o nosso sentimento é outro, a nossa energia é outra, a nossa vibração é elevada. Agora, quando nós nos deparamos, encontramos na rua, na feira ou num evento social, uma pessoa que a gente sabe que não gosta da gente, que a gente sabe que é hostil, que se puder, ela passa a rasteira, ela prejudica a gente. Você vai lá, dá aquele sorriso, querida, querido, isso é hipocrisia. Então a gente tem que ter muito cuidado, e Kardec discute aqui no Evangelho. Amar os inimigos não é a mesma coisa que amar os amigos. O coração não bate do mesmo jeito, né? Fazendo essa analogia aí, essa metáfora do coração, que não tem nada a ver coração com sentimento, mas ele responde muito bem às nossas emoções, aos nossos sentimentos, batendo mais acelerado, batendo de um jeito diferente do outro. E aí é interessante, porque assim, não quer dizer que nós temos que gostar do que os inimigos fazem. Ai, Maurício, inimigo, que palavra pesada. É verdade. Mas não estamos no planeta de provas e expiações? Nós não estamos num planeta atrasado? O que nós não podemos, como espíritas já conscientes, como criaturas que buscamos abraçar a mensagem de Jesus, que é toda de amor, de paciência e de tolerância, nós não podemos é ser inimigos de alguém. Agora, que os nossos atos vão gerar hostilidades, adversários, que o nosso passado, cheio de erros, vão granjear para nós inimigos, é quase inevitável num planeta como esse, né? Mas a gente não pode ser inimigo deles. Como tratar esses que ou a gente granjeou antes, ou são gratuitos de agora, ou são reais, já motivados de agora? Recomendação de Jesus: amar os inimigos, fazer o bem aos que nos perseguem e caluniam. Se ele quer que a gente ande 1000 passos, a gente anda mais 1000, e assim por diante, né? Se quiser levar a capa, entrega também. Se levar a túnica, entrega também a capa. E assim a gente começa a pensar, mas Jesus fez apologia dessa passividade, dessa coisa de baixar a cabeça para o inimigo bater. Não, Jesus não fez nada disso. Diante dos seus adversários, diante daqueles que ele sabia que eram hostis a ele, o mestre sempre manteve a tranquilidade, a serenidade, mas também soube colocar essas pessoas no seu devido lugar. E aí o mestre recomenda a história lá do dar a outra face, né? Se alguém vos bater numa face, apresentai também a outra. Muita gente é inocente nesse sentido, e é bom que Kardec discuta isso aqui no Evangelho, que dar a outra face não é se alguém bateu do lado de cá, você virar o lado de cá para apanhar também, não é levar 2 tapas, é não apresentar a mesma face da ação violenta. Não é a pancada no rosto, não é virar o outro lado do rosto, é dar a outra face da ação que nós recebemos. Se nós somos agredidos, nós vamos apresentar passividade. Se nós estamos diante de uma pessoa desequilibrada, nós precisamos apresentar equilíbrio. Senão vão ser 2 desequilibrados batendo boca. E essa é importante. Acabar com esse clichê de não, eu não reajo porque Jesus recomendou que nós devíamos dar a outra face. Dê a outra face da ação. E aí abre espaço para a nossa conversa aqui sobre o capítulo 75 do Palavras de Vida Eterna, do Emmanuel, em que ele vai ressignificar. Gente, o Emmanuel é genial. Ele vai ressignificar aquela passagem da ressurreição de Lázaro, que a gente já usou na palestra do Amor é Imortal, trazendo a questão de Maria, Marta e tudo, essa lembrança da imortalidade. Não vou repassar tudo aqui, só aquela lembrança final de que quando Lázaro sai da sepultura, ainda enroladinho nas ataduras que eles tinham colocado lá para inumar o cadáver, Jesus diz assim, desatai-o e deixai-o ir. É aí que Emmanuel entra. É nesse momento que, no capítulo 75, o Emmanuel vai tratar para nós do perdão com esse sentido do desatar e deixar ir, do não ficar prendendo o agressor junto de nós, às vezes não fisicamente, mas até fisicamente a gente tenta, né? Mas às vezes mentalmente. Bastou você pensar no que o outro fez, você já começa ali a ficar. E aí olha que coisa interessante, né? O que tem a ver essa passagem do Evangelho de João, lá da ressurreição de Lázaro, com o perdão? É muito simples. Emmanuel começa chamando a nossa atenção de que sim, a mágoa, o ressentimento, a raiva são uma espécie de morte moral.
É como se a gente fosse sufocando, como se a gente fosse diminuindo, como se a gente fosse se prendendo dentro da gente mesmo e daquela situação difícil, daquela situação horrível, da agressão que nós sofremos, de como nós nos sentimos magoados. E aí, peraí, cara pálida, vamos pensar uma coisa aqui comigo? Por que a gente se sente magoado? Ah, mas porque alguém me agrediu. Mas não estamos num planeta perfeito que ninguém agride ninguém, não. Você que está me vendo, eu estou falando por mim aqui, eu sei que se eu me destemperar, se eu não tiver um controle muito grande dessa energia, eu acabo respondendo no mesmo tom, eu acabo respondendo a uma agressividade com outra agressividade, ou pior, às vezes se eu estiver cansado, se eu estiver sem paciência, se eu estiver me aborrecido com uma pessoa, eu posso descarregar a frustração que eu estou sentindo, a mágoa, sobre outra pessoa. Então, se eu sou capaz de ferir, Maurício, não posso falar de vocês, mas eu sei que eu sou capaz de ferir e de magoar os outros. O que eu vou fazer? Vou imaginar que os outros, então, não têm esse direito? Então, mágoa, como a gente já conversou algumas vezes até em outras palestras, ela não é uma demonstração de orgulho também? Não é mais ou menos como se intimamente aqui dentro, a gente dissesse assim, olha, eu sou tão bom, eu sou tão maravilhoso, eu sou uma alma tão elevada, ninguém tem o direito de me magoar. Isso é orgulho. Porque Jesus que é Jesus, Jesus que é Espírito puro, Jesus que é o governador do planeta, foi atingido, magoado, ferido por um monte de gente. A diferença é que nós guardamos a mágoa, o ressentimento por muito tempo e ele desatava e deixava ir. Essa é a questão. O desatar e deixar ir, que é usado como a frase que Emmanuel começa aqui nesse capítulo do Palavras de Vida Eterna, ele é muito interessante, porque assim, o que isso quer dizer? Olha o que Emmanuel traz para nós. É importante pensar que Jesus não apenas arrancou Lázaro à sombra do túmulo, trazendo de volta à vida, pede para que seja restituído à liberdade. Desatai-o e deixai-o ir, diz o Senhor. Maurício, o que isso tem a ver com perdão? Lembra que a gente comentou que mágoa é uma espécie de morte moral? É como se a gente guardasse um cadáver em decomposição dentro dos nossos sentimentos? Pois é. O que Jesus fez com Lázaro? Trouxe Lázaro para fora do sepulcro, mas não manteve Lázaro ali do lado dele. No caso de Jesus, ele até podia ter uma argumentação, olha, eu te curei, eu te ressuscitei, você fica aqui, vai me servir agora, hein? Não, Jesus não fez nada disso. Jesus disse, olha, ele estava morto, na visão das pessoas, claro que a gente sabe que não, né? Segundo a doutrina espírita e segundo a ciência, não. Era um estado letárgico, ou aquilo que hoje se chama de catalepsia, morte aparente. Vamos usar a morte aparente, que fica mais fácil do que esses termos mais confusos, né? E aí Jesus traz Lázaro e diz assim, olha, agora deixa ele ir, deixa ele viver. Então, quando a gente tirar a mágoa ou tirar o agressor ou a agressora dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, é esperado que a gente faça como Jesus. Deixa ele viver a vida dele, deixa ela viver a vida dela. Algumas vezes, gente, eu reconheço, não sou nenhuma pessoa fácil de conviver também, né? Mas a melhor maneira de nós vivermos é não convivermos com algumas pessoas. Principalmente aquelas que são ainda perversas, agressivas, malevolentes em relação a nós. Então, essa é a questão que está colocada nesse momento. A mágoa prende. Quando Jesus diz desata e deixa ir, é para que nós nos desatemos daqueles que nos agrediram. Não tem uma passagem no Evangelho que diz assim, reconcilia-te com teu adversário enquanto estás com ele a caminho? Pois é para que nós não vejamos mais aquela criatura como adversário. Não quis significar que o adversário vai se reconciliar com a gente, não. Pode ser que ele continue tentando nos prejudicar. Mas o que é importante é fazer como Emmanuel diz aqui. Deixa ele viver a vida dele. Deixa ele viver a vida dele, mas com um sentimento mais atento. Assim, olha, eu quero que você viva a sua vida. Às vezes a gente não pode conviver, mas tenta ser feliz. Não precisa dizer isso para essa pessoa. Deseje. De vez em quando é até bom se a gente lembra, se passa pelo nosso pensamento. Se a gente não lembra, pode acontecer duas coisas. Ou nós somos tão orgulhosos, que a gente nem percebe que causou dano e mágoa aos outros e que tem adversários, ou que realmente já está tão livre, tão liberto da ação negativa que sofreu, que nem lembra mais, que já teve desafetos,
que já teve encrenca com esse aqui, com aquela de lá, e ainda tem essas pessoas que olham pra gente de forma esquisita. Não. Mas quando a gente lembrar, se a gente lembrar, puxa vida, aquela pessoa ainda deve estar com raiva de mim. Não tem isso que Jesus fala também? Quando nós fomos depor a nossa oferenda à beira do altar, que se lembrar que tem alguém contra nós, que a gente vá lá se reconciliar primeiro e depois volte para oferecer a Deus algo de coração puro, algo livre desse peso da mágoa que a mágoa representa. Pois é, a mágoa é essa prisão. A mágoa é esse grilhão que nos mantém agarrado ali ao agressor. Tem muita gente que em vez de ir com o seu esposo, esposa, parceira, para aquele momento tranquilo do sono noturno, deixar lá dormir de ladinho, dormir de conchinha, como os apaixonados costumam dizer, né? Em vez de estar ali do lado da pessoa amada, pensando na pessoa amada, está pensando no inimigo. Leva o adversário para a cama e deixa no meio, entre ele, o parceiro e a parceira. Então é importante que a gente esteja bastante atento a isso, tá? E deixar o ofensor seguir vivendo a sua vida. É o que o Emmanuel continua. É uma frasezinha de nada, mas ele chama atenção. Olha só, o companheiro redivivo, Lázaro, deveria estar desalgemado para atender às próprias experiências. Gente, qual foi o propósito da nossa volta aqui para a Terra para reencarnar? Não foi a gente tratar da nossa evolução? Não foi a gente fazer um monte de coisa, até reajustar com antigos adversários? Também está aí com propósito. Mas se os antigos adversários não quiserem reajustar com a gente para de viver? A gente interrompe a encarnação porque eles não quiseram ou a gente segue vivendo e fazendo coisas melhores para poder continuar progredindo? Essa é a questão. Então, quando o Emmanuel diz que Lázaro tinha que voltar e continuar as suas próprias experiências, os nossos afetos também. Por isso, Jesus manda nós nos reconciliarmos enquanto estamos a caminho, para que não sejamos postos na mão do juiz, o juiz nos mande primeirinho, sejamos presos. Preso onde? Nessa prisão que a mágoa representa. Nessa prisão aí que ficar com raiva, ficar com ódio, querer vingança, representam para cada um de nós. Então, quando a gente está nessa situação, vem logo aquela coisa, mas por que eu tenho que fazer isso? Foram eles que me agrediram, foi o inimigo que me prejudicou, ele tem que pedir perdão. Mas e se essa criatura não amadureceu ainda? E se ela realmente é um doente da alma, que não tem capacidade de perceber que não está ainda em condições, que não magoou a gente, acha que fez certo. De vez em quando a gente não magoa e acha que fez certo. E aí o Emmanuel faz essa listinha, assim, olha, se nós que ainda nos sentimos magoados porque somos orgulhosos, a mágoa é filha do orgulho. Guarda isso aí, porque é dizer assim, olha, eu sou tão bom que ninguém tem o direito de me magoar, que ninguém tem o direito de me ferir. Mas se a gente faz, se a gente ofende, e aí voltando a essa situação, seja do passado remoto, seja do passado próximo aqui, gente, a gente tem os nossos adversáriozinhos. E Emmanuel chama atenção. Muitos de nós enfrentamos essa dificuldade. Temos ainda desafetos. Olha que interessante o texto do Emmanuel para a gente poder refletir sobre ele e principalmente a proposta do desatar e deixar ir como uma maneira de nós não ficarmos revivendo, ressentindo. Poxa, o termo ressentir já diz tudo, né? Sentir de novo. Mas Emmanuel diz assim, ó, também nós temos no mundo da própria alma, os que tombam na fossa da negação, os que nos dilaceram os ideais, os que nos arrastam à desilusão, os que zombam de nossas esperanças, os que nos lançam em abandono, assemelham-se a mortos na cripta de nossas recordações agoniadas. Essa é a questão. Essas pessoas estão ali, ó, guardadinhas nos nossos sentimentos e ficam como cadáveres em decomposição dentro das nossas memórias. E é isso mesmo, vai se decompondo. Tem gente que quanto mais lembra do ato negativo, mais ela faz aquilo efervescer dentro dela, mais ela vai criando imagens piores, cada vez piores. Diz assim, por que fez isso? Deve ser por má vontade mesmo, deve ser porque está querendo me tomar alguma coisa. E aí o Emmanuel ainda completa, lembrá-los é como reavivar velhas úlceras. Então fica ali aquela referência de que os nossos desafetos, se nós guardarmos eles dentro de nós, eles estão como dentro de uma cripta das nossas agoniadas recordações. Tirar isso. Quem é que gostaria de ser uma sepultura? Você ia gostar de ser uma sepultura? Cripta é sepultura. Você ia gostar de ser uma sepultura e ter um cadáver se decompondo ali? E a mágoa que a gente sente é como se fosse isso. E ainda tem ali a última frase, né? Lembrar dessas pessoas, lembrar principalmente dos atos dessas pessoas é reavivar
velha azul. Você vai pegar a faquinha e ó, esfregar ali na ferida que ainda nem cicatrizou direito. E essa é a questão. A sugestão, então, é que nós retiremos dessa cripta, né, de dentro de nós, essas lembranças, esses adversários, que às vezes eles não estão nem pensando na gente. Às vezes são tão egoístas ou são tão orgulhosos, como nós às vezes, fazem, nem se dão conta de que fizeram mal e seguem vivendo a vida deles. E nós é que ficamos aqui sofrendo, reclamando, lamentando, querendo mostrar que nós somos superiores, querendo mostrar que nós superamos. E aí quando a gente fica querendo mostrar que superou, é porque não superou. É porque ainda está mais preocupado com o que o outro vai perceber. Isso, em relacionamentos fracassados, é de uma frequência que a pessoa que foi ou que se sente abandonada queira logo esfregar um outro parceiro, uma outra parceira na cara do ex. É muito frequente. Mas isso significa que nós estamos agindo por nós? Não, estamos agindo por eles. Para atingi-los como eles nos atingiram. E essa não é a proposta. A proposta é que a gente desate e deixe ir. Desatar e deixar ir. Sair da mágoa, dessa angústia que a mágoa causa. Desatar psicológico. Não é desatar fisicamente, porque às vezes você é obrigado a conviver. É um seu primo, é uma prima, é um irmão, é uma irmã, é um parente, às vezes está dentro da mesma casa. Aí fica difícil a convivência, né? Se ficar insuportável, é melhor não conviver. Aí a gente tem que pensar em dar um jeito. Mas, se não tem jeito de viver longe, faz uma esforcinha a mais aí para poder diminuir as tensões, diminuir as dificuldades. Ciente de que não depende só da gente, depende também do outro, da outra pessoa, querer essa reconciliação, fazer a parte dela. O que nós vamos fazer é não sermos nós os agressores, não sermos nós os que provocam, porque parece lembrar aquela coisa de irmão caçula, né? Quem já viu cena de irmão caçula, ele vai lá no mais velho, ele cutuca, ele provoca, ele pega o brinquedo. Aí quando o mais velho, que é grande, vai, reage, bate no pequeno, o que pai e mãe faz? Bota o mais velho de castigo. Você é maior do que o seu irmão, não devia fazer isso. Mas foi o capetinho do mais novo que fez isso, gente, que provocou isso tudo. Então, de vez em quando, a gente age igual o irmão caçula. Não é o agressor, mas é um instigador. Fica lá provocando, fica dando indiretas, fica mandando mensagem equivocada lá nas redes sociais. Às vezes nós é que somos os que precisamos ser bloqueados. É verdade. E aí, se fizerem isso com a gente, não fica aborrecido, não. Vai adiante, desata e deixa aí. Segue adiante. Por quê? Porque esse desatar no sentido psicológico nos alivia, nos deixa mais leves para viver a nossa vida, E aí aparece, então, um roteiro de perdão. Essa é uma passagem interessante, tá? Porque Emmanuel diz que ao tirar, né, como aconteceu lá com Lázaro, da cripta, dessa sepultura, das mágoas, a gente tem que deixar o outro viver a própria vida. E nós vivermos a nossa própria vida. Essa é a questão. Ficar ali remoendo, guardando, tirar das nossas mentes e dos nossos sentimentos a agressão que nós sofremos. Olha que texto interessante. Entretanto, para que nos desvencilhemos de semelhantes angústias, a angústia da mágoa, é imperioso retirá-los do coração, os agressores e as agressões, e devolvê-los ao sol da existência. Deixa seguir, deixa viver a própria vida, deixa se encaminhar e aí exercita pra gente o perdão. Claro que a gente já tem até palestra aqui no canal que fala do perdão, exclusivamente do perdão, mas a gente poderia imaginar, até para aproveitar esse texto do Emmanuel aqui, que ressignificou a ressurreição de Lázaro para que ela possa ser usada como um instrumento de perdão, a gente pensar nos 5 passos, ou nos 5 degraus. Eu prefiro ver como 5 degraus. Porque muita gente diz assim, Jesus recomendou perdoar, então tem que fazer que nem ele. Está lá no alto da cruz e diz assim, Pai, perdoa-eles, eles não sabem o que fazem, continuar amando que nem ele ama a gente. Há mais de 4 bilhões de anos? Não dá para fazer isso numa encarnação só. Pode ficar tranquilo, a gente vai chegar lá. Mas, se for uma escada, se for uma subidinha, que a cada momento a gente sobe um degrau, talvez seja possível. E aí entra o texto do Emmanuel. O desatar e deixar ir é o primeiro degrau. É o degrau número 1 dessa história, dessa jornada do perdão. E aí vamos aproveitar, vamos incluir o auto-perdão? Porque olha só, quando eu começo a me questionar, quando eu começo a me culpar, culpa também é fruto do orgulho.
A gente já falou isso também. Da mesma forma como a mágoa, eu mostro que eu sou orgulhoso porque eu acho que eu sou tão bom que os outros não têm direito de me ferir, quando eu me culpo diante de um erro que eu percebo que eu cometi, fico lá me macerando, eu não devia ter feito isso, eu sou muito atrasado. O que a gente está fazendo é sendo orgulhoso de novo, porque antes a gente se achava tão bom que se achava incapaz de errar. Como se pegou no erro, fica se culpando. Tanto da mágoa quanto da culpa é uma jornada rumo à libertação. E aí vamos pensar na questão da mágoa primeiro, porque é o assunto que o Emmanuel traz para nós aqui, em relação a outros, né, a terceiros, a segundos e outros mais assim. Mas, quando nós passarmos por esse processo de aflição, vamos pensar em perdão que Jesus recomendou, perdoai os vossos inimigos, amar, fazer os bens que nos perseguem e caluniam. É uma dificuldade danada. E nós que somos espíritas, ouvimos tanto isso das tribunas, que de vez em quando queremos dar um saltão. Pular aqui do chãozão rasteiro, onde a gente ainda se vinga, onde a gente ainda retalia, onde a gente ainda paga com a mesma moeda. Não tem gente que fala assim, paguei com a mesma moeda, bateu, levou. Isso aí é agressividade. Isso é a perpetuação da agressividade. Não é isso que nem Jesus, nem Emmanuel propõe para nós. O que eles propõem para nós é que nós, nesse primeiro movimento, no primeiro degrau, o instinto, o impulso é da agressividade. O impulso é da vingança. O impulso é da retaliação. Então, o primeiro passo do perdão, primeiro degrau, subidinha pequenininha, não reage. Evita fisicamente o confronto. Evita moralmente o confronto. É a proposta da não agressão. Mas só isso não basta. Às vezes, a gente não agride, mas fica lá pensando, fica lá remoendo, fica lá desejando. É verdade. E o pior é que não agride, faz aquela cara de eu perdoei, sabe? Eu sou espírita, eu aprendi que eu tenho que perdoar. E de vez em quando é puro falso perdão, né? Tem gente assim, eu perdoei, mas eu tenho certeza que ele vai encontrar justiça no caminho dele. Tá contratando Deus para matador de aluguel aí, né? Tá pedindo Deus para fazer justiça no seu lugar. Faz isso não. Então, o primeiro degrau, saiu ali daquela condição rasteira de agredir também, de devolver na mesma moeda, e passou para uma condição um pouquinho mais elevada de assim, eu não vou baixar o nível. Eu não vou responder com palavrão a quem me agrediu verbalmente. Eu não vou fisicamente, eu posso me defender, mas eu não vou retaliar, eu não vou devolver a agressão. Se eu estou diante de um agressor que está descompensado, eu vou evitar que ele me alcance. Eu vou manter distância entre ele e nós, porque também a gente não tem que ser bobo, né? Então pode bater aí porque eu não posso reagir. Não, não é isso. A gente vai evitar que o agressor nos agrida, mas sem agir com agressividade para com ele. Esse é o primeiro degrau. Mas aí pode vir um outro. Como eu estava falando, a gente subiu o primeiro degrau e fica lá de cima com um pensamento e com um sentimento, trabalhando, querendo que alguma coisa aconteça. Se eu pudesse, se eu não fosse espírita eu ia dizer isso. Tem gente que faz assim. Se eu não fosse espírita. Ainda bem que pelo menos o espiritismo, ainda bem que pelo menos o cristianismo serve de barreira para a gente não andar fazendo as coisas medievais que fazia antes de responder com uma agressão àquele que nos agrediu. Mas tem um segundo degrau. Esse dá mais trabalho. E esse tem mais a ver aqui, com a história da cripta, tem mais a ver com esse texto que a gente colocou ali, que a gente vai trazer até aqui de volta para a gente poder refletir sobre ele. Afinal de contas, é Emmanuel, né, gente? É Emmanuel estudando Jesus. Então, ficar remoendo não faz bem. É preciso devolver, né? Devolver o agressor à existência dele. Deixa ele viver. Fica pensando nele, não. Não fica se interessando pelo o que aconteceu. Será que ele fulano foi? Olha, foi atropelado, tá vendo? É a justiça divina. Tem gente que faz isso? Pois é. Isso aí é se manter atrelado. É se manter presa ao agressor. Então, apesar de não ser fácil, aquela proposta ali de tirar dos sentimentos, tirar da nossa memória, tirar da nossa lembrança, olha em volta. Substitua lembranças negativas por lembranças boas. Bota as lembranças negativas no seu devido lugar, lá no nosso lixo da memória. E cultive as boas lembranças, os bons pensamentos, os bons sentimentos. Esse é o segundo passo. Vai demandar tempo. Não imagina que é imediato. Ainda mais se o agressor, a agressora, continuam agressor e agressoras. Não deixaram de querer fazer o mal pra gente. Aí a gente vai ficar ali,
E tentando, e tentando, e tentando até conseguir remover. Até porque muitas pessoas nesse primeiro passo, nessa primeira tentativa, elas não agridem. Mas aí ficam torcendo porque aquela criatura seja justiçada. Isso é vingança. Não é justiça, não. Querer que aconteça com o outro, que o outro passe pelas dores que nós estamos passando, é vingança. Não é justiça. Só porque o outro nos agrediu, só porque a outra nos agrediu. Então, para com isso. Para de mentir para si mesmo, né? Como dizia lá uma música do Legião Urbana, mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. Então, vamos ser verdadeiros conosco. Isso no fundinho, ainda é orgulho. Ainda é aquela sensação de que, puxa vida, né, ele fez, agora vai ficar impune. Quanto? Gente, é verdade. Me passou isso aqui pela mente agora. No nosso trabalho na reunião de desobsessão aqui do Paulo de Tarso, e muitos de vocês que trabalham em reunião mediúnica também devem ver, muitas vezes, os espíritos endurecidos, vingativos, eles são as vítimas daquela pessoa que a gente está tentando ajudar ou socorrer, ou para quem foi pedida ajuda. Pois é. E aí quando a gente pensa, mas se você perdoar, você vai ficar mais leve. Mas e aí quem é que vai fazer justiça? Quem é que vai fazer ela pagar? Quem é que vai fazer ele pagar? Os espíritos desencarnados usam esse argumento. Então esse argumento de vez em quando está dentro da gente também. A gente não tira o agressor e a agressão da mente, dos sentimentos, porque a gente ainda fica naquela vaidade de ficar torcendo para que ele seja, muitas aspas, justiçado. Justiçado nada, isso é vingança. E aí é muito importante que a gente entenda que é necessário, nessa hora é necessário, né, limpar. Enquanto nós estamos a caminho, não é isso que foi proposto por Jesus? Não significa que o adversário vai se reconciliar conosco. E aí vem uma outra recomendação. Então eu posso perdoar, me reconciliar, não ficar mais pensando no mal, já é o segundo degrau, que bom! O que não quer dizer que a gente tem que ficar desatento. Se a gente sabe que o adversário com quem nós nos reconciliamos, ou seja, nós desatamos, nós deixamos ir, nós não guardamos mais mágoa dele, nós não queremos mais que ele se estrepe na vida, que ele pague pelo que ele nos fez. Isso é o segundo degrau do perdão, é tirar dos pensamentos e dos sentimentos a mágoa que ainda da agressão que sofremos. Pois bem, mas quando nós chegamos aí, a gente não pode ser tonto. Dizer assim, não, eu me reconciliei, eu não quero mais briga, mas a outra pessoa ainda quer. Então a gente vai de novo com Jesus, que recomenda que a gente seja simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Ou seja, se alguém me fere uma vez, a responsabilidade é dela. É ela que tem a maldade dentro dela. Mas se essa pessoa, depois de eu ter sofrido o impacto, de eu ter trabalhado isso dentro de mim, de eu ter chegado nesse segundo degrau, ela me magoar de novo, é porque eu fiquei desatento. É porque eu imaginei erradamente que eu me reconciliar com o adversário, automaticamente o adversário se reconciliou comigo. Pode não ser assim. Então estejamos vigilantes. Fazer o movimento de libertar o adversário dos nossos pensamentos negativos e da nossa mágoa, ótimo. Imaginar que ele virou um santo por causa disso, não. Prudentes como as serpentes, dizia Jesus. E é isso exatamente que a gente precisa fazer, para evitar que eles nos firam de novo. Porque, como eu dizia, se me fere uma vez, a responsabilidade é dele. Se me ferir uma segunda vez, a invigilância foi minha, porque eu ainda não percebi que aquela pessoa não tinha mudado o suficiente, que ela ainda era capaz de ferir. E quantas vezes nós somos reincidentes em ferir uns aos outros? Tem que estar bastante atento, bastante vigilante em relação a isso. Aí vem a proposta, tanto de Jesus, quanto do Emmanuel aqui, para que a gente dê a subida para o terceiro degrau. Estamos quase chegando lá. São cinco passinhos para chegar no degrau de Jesus, embora não seja bem nessa encarnação que a gente vai conseguir galgar o quinto degrau, porque eu acho que ele deve ser um degrau mais alto que os demais, porque, sinceramente, quando eu vejo as cenas, quando eu observo esse momento, eu penso assim, vai demorar para eu fazer isso que Jesus fez. Mas vamos devagar, que aqui a gente tem o terceiro degrau. O terceiro degrau é interessante, porque assim, sabe, olha aí você que está me vendo, está me ouvindo. Você já olhou para os seus adversários, para as suas adversárias? É uma pessoa insuportável, ninguém gosta dela. Meu amigo, minha amiga, se você estiver na rua e essa pessoa estiver passeando com um cachorrinho ou com um gatinho no colo, e o cachorrinho e o gatinho estiverem felizes, pelo menos ela é boa para o gatinho e para o cachorrinho. Pode não ser boa para as outras pessoas, mas para o gatinho e para o cachorrinho, então pode ser, presta atenção. E esse é o terceiro degrau. É nós termos o coração limpo e ao olhar ao agressor, ao perceber a agressora, considerar assim, não foi bom para mim,
A relação com essa pessoa não é saudável para nós, entre nós. Mas sabe que ela consegue ser amorosa com aquele parente? Sabe que ela consegue ser amorosa, por exemplo, com os subalternos? É difícil que uma pessoa que seja agressiva, que seja virulenta, seja boa com os subalternos. Normalmente ela tende a ser servil com os superiores e agressiva com os subalternos. Mas sempre vai existir. Ah, isso é verdade, porque acontece com a gente, né? Nós conseguimos ser bons para alguém, ou para alguma coisa, ou para um bichinho. Então, se existe esse lado bom, a gente começa a reconhecer, olhar o lado bom, perceber que existe um lado bom nos outros. É um passo grande, é um degrau grande para o perdão mais pleno. Que é basicamente como Jesus fazia conosco. Eu acho que para ele chegar lá nesse topo, de dizer perdoe, eles não sabem o que fazem, ele deve ter ficado um bom tempo observando a gente assim, olha lá, o Maurício cuida bem dos filhos. Olha lá, fulano de tal, ama as plantinhas, o jardim dela é maravilhoso. Essas pessoas podem ser más, mas elas têm coisas boas. Elas têm qualidades boas que a gente pode estimular. E é isso que fez o mestre olhar para nós com esse olhar piedoso. Então, esse terceiro degrau, para nós, ele pode dar trabalho, porque a gente tende a ver o quê? Ou aquela frase antiga, né? Amigo meu não tem defeito, inimigo se não tiver a gente coloca. Pois é acabar com isso. É acabar com essa frase. Olha aí quais são as qualidades dos nossos adversários, dos seus adversários. É o terceiro degrau do perdão. Porque como a gente começa a perceber, bom, ele é mal para mim, mas é bom para o outro, é mal para mim, mas é boa para outra, a gente começa a pensar que ela não é tão má assim. E aí finalmente chegamos ao quarto degrau. Esse é dessa encarnação mesmo, e esse está ali no Evangelho. No Evangelho de Jesus, está ali no Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente já colocou aqui, mas está também na mensagem do Emmanuel. Está também nesse momento que a gente consegue olhar e dizer assim, puxa vida, olha só, agora é a hora de eu fazer essa pessoa ficar bem. Olha ali o que Emmanuel diz. Não basta, porém, esse gesto de libertação para nós. O deixar o outro viver, né? O desatar e deixar ir. É imprescindível, haja de nossa parte auxílio a eles, para que se desagrilhoem. Voltando a lembrar lá da ressurreição de Lázaro, Jesus pede que as pessoas o desatem, ou seja, Lázaro precisava de ajuda para ser desatado. E aqui nesse comentário é interessante que o comentário anterior, Emmanuel sugere que a gente tire a mágoa, tire o ressentimento e deixe os nossos desafetos virem viver a sua vida. Retirá-los de dentro da cripta, do coração e devolvê-los ao sol da existência. Foi isso que Emmanuel disse. Pois é, nesse segundo passo ele disse assim, olha, só isso não basta. Porque de vez em quando a gente fica, né? Ah, quero conviver, não preciso do fulano, não preciso da Beltrana. Né? Até olha ali o terceiro degrau, que a pessoa pode ter qualidades, pode ter alguma coisa boa que ela faz para um, para outro, para outro. Mas eu quero mesmo que manter distância. Enquanto tiver muito doído, melhor mesmo. Senão a gente vai ser o causador dos atritos. Mas olha essa outra recomendação ali, né? Não basta. Não basta desatar e deixar ir. É o quarto degrau. É o fazer o bem aos que vos perseguem e caluniam. É o amar os inimigos, de que Jesus fala. E que Kardec trabalha tão bem no Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo que amar os inimigos não é ter por eles a mesma ternura, o mesmo sentimento de carinho que nós temos pelos amigos. É não agir para com os inimigos como eles agem conosco. E aí está ali Emmanuel dizendo assim, não basta isso só, a gente tem que fazer o bem. É o quarto degrau. Puxa vida, olha, fulano foi muito ruim para mim, mas ele é um excelente profissional em tal área, então eu recomendo quando alguém precisa de um profissional dessa área. Ou então, se a gente puder, a gente elogia para os outros, mesmo querendo apontar as falhas, a gente pensa aí, você já passou o terceiro degrau, eu já passei o terceiro degrau, então deixa eu olhar, e quando eu for conversar sobre esse desafeto com alguém, destaca as coisas positivas. Isso é fazer o bem, isso é o ajudar, isso é o ir ali, ó, o mais alto possível que essa existência comporta. Porque, gente, o perdão de Jesus é perdão de espírito puro. Está lá do alto da cruz, pregado, sangrando, tendo sido torturado. Tá? E dizer assim, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Não se aflija se você não conseguir isso agora. Não é dessa encarnação mesmo, né? É da condição de espírito puro. O que a gente não pode é deixar de fazer os outros 4 passos. A não agressão, a não violência, o não revide, liberar o nosso sentimento, o nosso pensamento da mágoa,
passar a identificar as qualidades boas daquele agressor para que a gente pense que ele também é uma criatura útil na sociedade, é um irmão em evolução, como nós tem falhas e tem acertos, porque tem acertos, e finalmente fazer o bem para eles. Quando a gente chegar nesse fazer o bem para eles, já se dê por satisfeito. E deixa, quando estiver na condição de espírito puro, tentar fazer o que Jesus fez. Se puder nessa encarnação, eu acho que você está muito, mas muito bem mesmo. Eu sei que nessa encarnação eu só consigo subir até o 4º degrau. Mas eu vou esperar, porque eu sei que uma hora eu vou ser espírito puro também igual a Jesus, daqui a uns milênios ou milhões de anos, eu vou conseguir chegar lá. E é essa a questão. Nessa jornada aí, a gente vai se sentindo cada vez mais calmo, mais sereno. Porque vocês podem me perguntar assim, mas Maurício, por que essa escalada? Por que eu galgar os 4 degraus, tentar galgar o 5º? Vai fazer bem para quem? Para nós em primeiro lugar. Ah, mas para o adversário também, porque ele vai ficar sem o peso da nossa mágoa. Ele vai ficar sem o peso do nosso pensamento negativo, do nosso desejo que ele também se dê mal. Isso alivia a nossa reencarnação. Isso alivia a nossa jornada. E essa é uma questão muito interessante. O perdão acerena as relações, todas elas em torno de nós. E abre espaço na mente e no coração, nos sentimentos, para que nós possamos encontrar outros afetos interessantes. Mas ainda nesse processo de ajudar aos adversários, de amar os inimigos, olha o que Emmanuel sugere para nós. Nem condená-los, nem azedar-lhes o sentimento, mas sim exonerá-los de todo compromisso, ajustando-os a si próprios. Então Emmanuel diz assim, olha, desata e deixa aí, deixa ele livre, deixa ele viver as experiências dele, não cobra. Não fica assim, mas porque você fez isso quando a gente era criança? Isso é cobrar. Deixa livre. Por quê? Aqueles que não ficam sob o peso dos nossos pensamentos negativos, aqueles que não ficam sob o peso da nossa mágoa, eles aceleram o próprio crescimento. É inteligência nossa. Deixar o adversário, deixar o agressor livre para ele poder crescer, para ele realizar o seu processo evolutivo, vai ser bom para a coletividade humana toda. Olha o complemento da mensagem de Emmanuel. Aquele que libertamos de qualquer obrigação para conosco, entregando-os à bondade de Deus, é a bondade de Deus, mais cedo regressam à luz da compreensão. Porque de vez em quando, a gente não quer entregar a bondade de Deus, né? A gente vai para o raio que o parta. Desata e deixa aí desse jeito, não é desatar e deixar aí. A gente vai com pensamento e com sentimento junto. Como eu falei antes, tem gente que em vez de ir para a cama com o parceiro, com a parceira, para uma noite de tranquilidade, de aconchego, de carinho e até de um relacionamento também passional, leva o inimigo para a cama. Fica lá pensando no inimigo. E contamina a relação que tem ali com a pessoa, com os afetos. Deixa de ver os afetos para pensar só nos afetos. E é aí que vem a luta interna. Libertar a nós mesmos. Lembra que eu falei que era uma jornada do perdão, mas também é uma jornada de auto-perdão, para nós nos livrarmos da culpa? É aí que nós vamos perceber o quanto nós saímos ganhando, o quanto nós crescemos. Nós também precisamos ser desatados. E aí quando a gente age, quando a gente dá o exemplo de paciência, de acolhimento, de tolerância, de não nos importarmos com a inferioridade do outro que nos feriu, que nos magoou, porque nós temos em torno de nós. Essa é a questão. Outras criaturas que nos amam. Ah, mas foi alguém que eu me dediquei muito. Foi um esposo, uma esposa, um parceiro, uma parceira. Foi um filho, foi um irmão, foi um amigo de infância que me magoou. Pois é muito difícil. Aí a gente precisa ir desatando todos os dias. Precisa ir fazendo esforço todos os dias. E deixar ir mesmo, porque de vez em quando, principalmente nos relacionamentos passionais, aqui no Rio de Janeiro, tem aquela propaganda enganosa que o pessoal pinta nas passarelas ali da Avenida Brasil, né? Mãe fulana de tal, pai não sei das quantas, traz a pessoa amada em 3 dias. Não cai nessa. Isso é propaganda enganosa. Ele pode até forçar por alguma vibração, seja lá o que for, pouco provável, tá, gente? É mais para consumir o seu dinheiro e para ganhar dinheiro. Mas pode até trazer a tal pessoa amada em 3 dias que não quis ficar contigo, que foi embora, que te abandonou, que arrumou outra, que te traiu, que foi infiel. Seja passional ou afetivo ou fraternal, mas foi infiel na relação. E aí assim, traz a pessoa amada em 3 dias, depois você se arrepende pro resto da vida. Ninguém coloca essa letra miúda lá na passarela da Avenida Brasil, não, só coloca o traz a pessoa amada em 3 dias. E aí depois você vai manter junto de você alguém que não quer?
Alguém que já mostrou que não está em condições ainda de valorizar o afeto que recebe da gente? Faz isso não. Desata e deixa ir. E no desatar e deixar ir, a gente começa a perceber o seguinte: existem outros que precisam do meu afeto. Existem outros que eu posso amar. Existem aqueles que estão ali ansiosos por um olhar de carinho. Puxa vida, gente, é assim mesmo. Quando nós começarmos a nos libertar, nós vamos perceber em volta de nós outras oportunidades para nós amarmos e sermos amados. E aí o Emmanuel conclui aqui do Palavra de Vida Eterna, capítulo 75, dizendo o seguinte: se alguém assim caiu na morte do mal diante de ti, ajuda-o a refazer-se para o bem. Entretanto, além disso, é preciso também desatá-lo de qualquer constrangimento e deixá-lo ir. Deixa! Talvez esse não seja o momento da reconciliação, da reparação, da convivência. Vai, se alivia, faz terapia se for necessário, se for o fim de casamento. Faça terapia se for necessário, se não conseguir administrar sozinho esse distanciamento. Se ficar lá disputando, se ficar lá querendo esfregar um novo parceiro na cara do ex da ex. Vai fazer terapia que a gente precisa aprender a lidar com sentimentos feridos. Mas, quando a gente se liberta, quando a gente desata e deixa ir, é em torno de nós que nós vamos achar e encontrar aqueles que estão aí dispostos a ser amados, que recolherão o nosso afeto com imenso carinho. Porque se nós ficarmos ali repassando, fixados em afetos adoecidos, nós só vamos aumentar, prolongar a nossa infelicidade. Então desata e deixa aí. Não quer dizer que você amanhã, terminou um casamento hoje, amanhã você tem que estar lá pendurado em alguém. Não. Dá um tempo para cicatrizar. Dá um tempo para se perceber como alguém que teve sentimentos feridos, que passou por um momento difícil. Olha aí o processo de novo, né? A mágoa, ela não desaparece, ela não é arrancada. A mágoa escoa, como um gelo que derrete lentamente. E a gente vai deixando vazar, até ir embora e não sentir mais. Isso é o perdão, o passo 5 lá de Jesus. O degrau 5 lá de Jesus. E a gente percebe por que ele foi capaz de fazer isso conosco. Diante dos agressores, Jesus mantinha serenidade, sempre a serenidade. Momentos difíceis, como aquele do julgamento lá diante de Pilatos, diante das agressões dos sacerdotes judeus, ele manteve serenidade. E do alto da cruz diz assim: perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. É um negócio interessante. Porque quando nós perdoamos, quando nós desatamos e deixamos ir, não fica em nós a maldade do outro. É o que o Emmanuel diz ali, ó, caiu na morte do mal. Não ficam resíduos desse cadáver dentro da gente. A mágoa é um cadáver que se decompõe dentro da cripta do nosso coração. Se você não quer que seu coração seja uma sepultura, se você não quer que a sua mente seja uma sepultura, desata e deixa ir, como Jesus. Jesus sabia preservar a sua paz. Ninguém era capaz de roubar a paz de Jesus, porque ele tinha certeza do amor que ele tem. E essa é uma questão importante. O amor que os outros sentem por nós não é nosso. O único amor que é nosso, que é propriedade nossa, que nós podemos administrar, é o amor que nós somos capazes de sentir e dar aos outros. E esse amor é que garante para nós aquela serenidade, aquela tranquilidade do anoitecer e ir para a cama sereno, sem nenhuma mágoa, sem ninguém a povoar os nossos pensamentos com raiva. Só gratidão. Obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado por poder amar. E aí, sabendo que nós somos capazes de amar, coloca aí também nas suas preces aqueles que você tem dificuldade de amar espontaneamente. Eu lhe asseguro que o pensamento nesse sentido, mas aí eu vou estar lembrando do meu agressor, mas com outro sentimento, com o sentimento de buscar a paz, e não com o sentimento de causar dano, de provocar a vingança. Aí nós vamos encontrar serenidade para as nossas vidas, capacidade de amar e de ser amado, e a paz, aquela que nós precisamos tanto para evoluir nesse planeta. Muita paz, meus queridos irmãos e irmãs. Muito obrigado pela sua atenção.